Oi, meu nome é Sara, meu grupo é composto pela Fernanda Sebert, Luísa Pessotti, Joana Cardoso e Gabriele Fernandes. Nosso grupo vai apresentar um trabalho sobre o artigo Behaviorismo e Criminologia, o controle do comportamento desviante. Bom, antes da gente falar sobre o principal tema do nosso trabalho, é importante a gente falar sobre como nasceu o behaviorismo, que foi em um contexto em que viviam ideários estruturalistas e funcionalistas. Então, em 1913, aconteceu uma revolução e nasceu o behaviorismo como uma reação a ambas as escolas. E o líder inicial dessa nova linha da psicologia foi o psicólogo americano John Brodus Watson. E a partir daí, o behaviorismo assumiu um papel preponderante na vida cultural e social da época, abandonando-se as concepções mais antigas da psicologia. Os princípios básicos do behaviorismo exigem uma psicologia totalmente objetiva e que se ocupa unicamente de atos observáveis, de conduta e que possam ser objetivamente descritos em termos de estímulo e resposta. Os conceitos mentalistas seriam rejeitados e termos como imagem, mente, consciência perdiam o significado e as técnicas de introspecção que pressupunham a existência de processos conscientes eram irrelevantes. Watson, que foi o precursor do behaviorismo, usou as descobertas e os métodos da psicologia animal como base para o desenvolvimento de uma ciência do comportamento, aplicável tanto aos animais quanto aos homens. A psicologia, na interpretação do behaviorismo, é uma ciência puramente objetiva e empírica, e o seu objetivo é a predição e o controle do comportamento. Despreza, sim, os termos consciência, estados mentais, mente e conteúdo, principalmente verificação introspectiva, porque o comportamento é compreendido em termos de estímulo e resposta. O behaviorismo tem como ponto de partida o fato observável de que os organismos, tanto humanos quanto animais, se ajustam ao meio ambiente a partir de equipamento hereditário e do hábito. Em segundo lugar, alguns estímulos levam os organismos a apresentar as respostas. Conhecendo a resposta, é possível, então, portanto, predizer o estímulo. Dado o estímulo, é possível predizer a resposta. Um outro psicólogo muito importante foi Skinner, e ele demonstrou o papel necessário do reforçamento do comportamento operante. E ele fez uma experiência que se chama Caixa de Skinner, e é uma experiência com um rato que toda vez que aciona uma alavanca, que é a resposta correta, tem o seu comportamento reforçado com o recebimento do alimento. Historicamente, o principal meio empregado pelo homem para controlar o comportamento de outras pessoas é o castigo. E para Skinner, o mentalismo não somente interfere com a busca de explicações científicas do comportamento, como também não é prático, no sentido de que nos impede de solucionar problemas sociais, como o crime. A partir das concepções de Skinner, o behaviorismo se liberta das demonstrações empíricas do laboratório e se lança no sentido da modificação do comportamento social. O homem não governa sua alma e não é senhor do seu destino, podendo ser controlado por forças ambientais fora de sua percepção e sem o seu consentimento consciente. De acordo com ele, o mito da nossa autonomia, de sermos livres agentes para determinar o nosso próprio comportamento, impede a solução dos problemas sociais. Se verifica, sobretudo, a partir das ideias do behaviorismo skinneriano sobre o controle comportamental da sociedade, uma crescente aplicação da tecnologia científica ao campo da modificação do comportamento, notadamente de criminosos presos. Técnicas de modificação do comportamento que agem diretamente sobre o sistema nervoso, normalmente irreversíveis, como psicocirurgia aplicada no tratamento de criminosos violentos, as drogas e estimulação elétrica do cérebro, técnicas que exigem pouca ou nenhuma participação do sujeito ativo. Dessa forma, o principal problema pautado no artigo é em como o behaviorismo de Skinner
é utilizado de forma excessiva, apontando métodos agressivos que trazem resultados que não são agradáveis e que não são eficientes para o controle de comportamento humano e na reversão de práticas criminosas. Eu sou a Joana e, continuando após a Sara, como já dito, o behaviorismo enxerga a psicologia como objetiva e empírica. O autor aponta a psicologia como uma ferramenta-chave essencial para a criação de métodos voltados para o controle do comportamento dos indivíduos. Assim, a sociedade utilizaria esses métodos de forma prática no dia a dia, visando mitigar e ou erradicar comportamentos que precisam ser evitados. Um ponto a observar é que a eficácia vai além dos aplicadores e a forma de se aplicar. Também depende da voluntariedade dos indivíduos e do controle do ambiente, o que explica as variantes de, segundo os dados do artigo, como alguns detentos tiveram resultados satisfatórios aos reforços positivos e outros responderam com mudança apenas quando expostos aos reforços negativos. Claro que é de conhecimento do autor que há modificações em alguns dos processos citados, que se sucederam em nome da teoria. Todavia, o autor mostra seu posicionamento na seguinte afirmativa. Assim como não podemos responsabilizar Einstein pelo lançamento de bombas atômicas contra vítimas indefesas, não podemos condenar Skinner pelos excessos cometidos pelos modificadores de comportamento. Afinal, quem controla os controladores? Deste modo, entendemos que o autor demonstra sua opinião de maneira diversa, já que o mesmo concorda com a teoria e considera válido seu uso, mas discorda do modo em que é aplicado em certas penitenciárias, apontando sempre os métodos usados. Já foi mencionado que a modificação do comportamento é institucionalizada. O behaviorismo influenciou de forma positiva o direito, utilizando os reforços positivos em seus sistemas carcerários. A teoria é válida e deveria ser muito melhor aplicada. De fato, concordamos com o autor sobre a teoria ser necessária e capaz de mudar os comportamentos em penitenciárias, mas não concordamos com a maneira que ela é aplicada, visto que, na sua maioria das vezes, é uma forma agressiva, utilizando meios que prejudicam o indivíduo, como o isolamento, retenção de comida. Isso é visto como um castigo, não um reforço positivo. E essas técnicas são baseadas nas definições do Skinner. Percebemos que explorar essa psicologia em diversos âmbitos nos faria cidadãos melhores e mais compreensíveis.